Oi, gente. Meu nome é Cristina Rodrigues, eu sou atriz. Eu acho que a melhor profissão do mundo é ser atriz. Todo mundo deve falar isso das suas profissões, né? Quem é médico deve dizer que é a melhor profissão do mundo. Quem é bombeiro deve ser a melhor profissão do mundo. Mas sabe por que eu gosto de ser atriz? Porque quando a gente é atriz, ator, né? Quando a nossa arte é o teatro, a televisão, o cinema, a gente pode ser tudo. A gente tem várias experiências, várias sensações. Eu, por exemplo, eu já fui a madrasta, eu já fui a boazinha, eu já fui princesa, dessa vez não dá pra ver. Eu já fui mãe, eu já fui bruxa. Enfim, a gente pode ser várias coisas, né? E eu adoro contar história. E quem não gosta de história? Quem aqui nunca pediu pra mãe contar uma história, né? Na hora de dormir. E aí ficava, conta de novo, conta de novo, conta de novo. Eu tô gravando esse vídeo pra você ver de novo, de novo, de novo, de novo, quantas vezes você quiser. Então, o que eu vou contar pra você hoje é uma lenda. A lenda do dia e da noite, tá? Todos vocês devem saber como existe o dia e a noite. Você não sabe? Peraí que eu vou te contar. É assim, ó. Aqui é o dia e a noite, né? Metade do nosso dia é dia, metade é a noite. Por quê? Porque o sol, ele bate na face da Terra e ilumina essa face. Só que a Terra gira. A Terra faz um movimento assim, ó, em volta dela mesma. Ela vai girando, girando, girando e ela demora 24 horas para fazer esse movimento. Então, o Sol vai iluminando o pedaço que vai aparecendo para ele. O pedaço que está aqui desse lado, o Sol não ilumina. Aí vira a noite. Entendeu? Só que há muitos e muitos anos atrás, os índios não sabiam disso. Então eles ficavam pensando: como é que aconteceu isso? Como é que virou o dia e de repente escurece e vira a noite? Qual é o mistério? E aí eles inventaram uma história que foi passada de pai para filho e virou uma lenda. Uma lenda é uma história que persiste, que alguém inventou e que vai se alongando no tempo e no espaço. A maioria das vezes são coisas inventadas, que nem Saci Pererê, Mula Sem Cabeça. Isso tudo são da imaginação das pessoas e que se perpetua durante o tempo. Isso é que é uma lenda, né? Essa lenda que eu vou contar hoje para vocês é dos índios Carajás. Sim, eram uns índios que gostavam de usar muitos adereços, muito orgulhosos, muito bonitos. Acontece que o filho do chefe da tribo se apaixonou perdidamente por Tuilá. Quem era Tuilá? Tuilá era a filha da grande cobra Boiuna, uma cobra enorme que todos os índios temiam. A grande cobra Buiuna assustava todo mundo, porque era muito grande, com os olhos enormes como dois faróis, e abocanhava uma embarcação dessa com um bote só. Todos temiam ela. E ela era uma cobra feiticeira, a grande cobra. E Tuilá era filha da cobra, né? E era também feiticeira. Só que o Aruanã, filho do grande chefe da tribo dos Carajás, se apaixonou perdidamente e casou com ela. Bom, agora eu vou fazer um adendo para vocês. Nessa época, você nem imagina, não existia noite. Não! Só o dia. E outra coisa que você também não deve saber é que os animais se comunicavam. Na época, todos os animais falavam. Você podia pedir conselho para o sapo, para a borboleta, para o passarinho, né? Mas também todos estavam cansados. Você imagina, não tinha noite, gente. Você já imaginou? Já tentou dormir embaixo do sol quente? É difícil, você não dorme bem. O gostoso é você dormir no escurinho, né? No silêncio da noite. Então, isso era um grande problema para eles. E Tuilá, quando viu que o Aruanã
não conseguia dormir direito, que vivia cansado, assim como todos os animais, ficou com pena deles. E falou assim: vou pedir para minha mãe, para ela libertar a noite. Porque a mãe dela, a grande cobra, tinha trancado a noite num coco de uma planta chamada tucumã. Era um coco de tucumã. Parece um coco verde que vocês tomam por aí, né? Só que ele é amarelinho. Ela fez um buraco, escondeu a noite lá dentro e cobriu esse buraco com cera. Você sabe que cera da abelha era usada até para fazer vela. E ela derrete, né? Então ela derreteu, tampou o buraco, a cera secou e ficou lá, tampadinho. Esse é o coco de Tucumã. Parece pequenininho, né? Não é não, gente. Essa palmeira é uma palmeira gigantesca. E o coco é um coco grande, que dá sim, em cachos. Ela pegou esse coco, com a noite escondida lá dentro, e levou para o fundo, bem fundo do rio onde ela morava. Acontece que a Tuilá sabia como chamar a mãe dela. Então ela pegou um caminho secreto, foi até um igarapé, que é um rio pequeno, e lá ela chamou o jaraqui, que é um peixe muito conhecido do local, que essa história se passa na Amazônia. E esse peixe veio e trouxe para ela um chocalho mágico. Esse chocalho podia chamar a mãe dela. Só que o rio era longe, né? Tuilá, então, pegou esse chocalho e trouxe de volta para a tribo e falou para Aruanã: Aruanã, leve esse chocalho até minha mãe e peça a ela que dê o coco de Tucumã com a noite dentro. Aí ele pensou e falou: vou mandar 3 índios que me obedecem, que são muito fiéis a mim. Bem, quando eles estavam indo para lá, chegaram na metade do rio, já estavam meio perdidos, aí apareceu o sapo jaraqui. E ele avisou para eles. O sapo falava a língua do sapo, né? Então ele falou assim: não entendeu? Vou traduzir para você. O sapo falou para eles: tomem cuidado com o coco que vocês vão pegar, porque depois disso, muita coisa será perdida para sempre. Eles ficaram meio assustados, mas continuaram seguindo. De repente, apareceu o jacaré, Arutzá. E o jacaré falou para eles: não entendeu? Gente, você não entende nada. Como assim você não entendeu? Foi tão claro. Ele perguntou: vocês estão procurando a cobra? A cobra vai ficar lá, perto da segunda arara vermelha. E aí eles foram lá remando, atrás da arara vermelha. Quando eles acharam a arara vermelha, eles pegaram o chocalho mágico e sacudiram. De repente, apareceu aquela cobra gigantesca, enorme. E eles falaram: Dona Cobra, a gente veio aqui a mando da sua filha para pegar o coco da noite. E a cobra falou: vai me dizer que também não entendeu? É porque é língua de cobra, gente. Mas os índios entendiam, porque naquela época todo mundo entendia tudo. E o que ela estava dizendo era: eu já sei que vocês vieram, mas eu devo avisar que este coco só pode ser aberto na frente de minha filha Tuilá. Senão, muita coisa se perderá e a culpa será de vocês. Os índios pegaram o coco com maior cuidado, botaram dentro do bote e começaram a remar o seu caminho de volta. No caminho da volta, eles começaram a escutar uns barulhos estranhos dentro do coco. Era um barulho
barulhos que eles não estavam acostumados. Isso despertou uma grande curiosidade neles. Eles ficaram escutando, falaram assim, e agora? Abrir ou não abrir? E aí apareceu um sapo enorme, que falou pra eles. Eu sei que vocês não entenderam, porque eu já tô acostumada com vocês não entenderem o que esse pessoal fala. Mas o que ele falou é, não abram um coco ou tudo se perderá. Eles ficaram muito assustados, com muito medo, e não abriram o coco. Mas quando chegaram na floresta, a curiosidade foi crescendo e eles viram que aquele coco estava tampado só com aquela cera de abelha. Eles pensaram, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma fogueira, vou derreter só um pedacinho por um buraquinho, a gente vê o que tem lá dentro. Ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo. Esse é o mal das pessoas que fazem coisas erradas, hein? Sempre acha que ninguém vai ficar sabendo. O que aconteceu? Quando eles começou a derreter a cera, a noite que estava espremida naquele coco, explodiu o coco e escureceu tudo. Tudo virou um breu. Uma noite tão escura, que eles não sabiam mais nem para onde ir. E ficaram muito assustados. Tui lá na hora, né? Viu que tinha virado noite, porque escureceu tudo. E ela acalmou o Aruanã, marido dela, e disse, assim que eles chegarem com o meu chocalho mágico, eu vou resolver isso. Eu vou separar o dia e a noite. E assim metade do tempo vai ser dia e metade do tempo vai ser noite. Quando os três chegaram cheios de vergonha pelo erro que eles tinham cometido, entregaram o chocalho para ela, ela imediatamente arrancou um fio de cabelo e costurou, separando a noite da lua. Ela puxou a noite para um lado, o dia para o outro, não foi a lua, foi o dia. O dia para o outro e ficou os dois. Metade do tempo era noite, metade do tempo era dia. Então, com um fio de cabelo, ela costurou e separou o dia da noite. E com o barro, ela fez um passarinho chamado cajuí, que canta no meio da noite para anunciar a chegada do dia. E também, com o mesmo barro, ela criou um outro pássaro chamado Oquinambá, para anunciar a noite. E assim resolveu-se o problema. Só que, com essa curiosidade que esses três índios fizeram, de soltar a noite antes do tempo, lembra que a cobra falou que muitas coisas se perderão? Se perdeu o entendimento do que os animais falavam. Ninguém nunca mais entendeu nada do que os bichinhos diziam. E isso foi uma coisa que a Tuila não perdoou. Ela ficou tão chateada, mas tão aborrecida, que ela pegou os três índios e transformou eles em macaquinhos. Que aí eles querem ser curiosos, vão continuar sendo curiosos lá na floresta, mexendo em tudo que pode e o que não pode, né? Esse foi o castigo deles. E é assim que se formou o dia e a noite, segundo os Carajás. Vocês gostaram? Comenta aí, conta aí pra mim, tá bom? Beijo!